Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, Marcos 5:17, depois Marcos 7:24-25, depois Marcos 7:31-35. Marcos 5:17, começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Marcos 7:24-25, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entraram numa casa. Queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Marcos 7:31-35, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo-lhe, tocou na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Palavra do Senhor. Meus amados ouvintes da Palavra do Bom Mestre, o texto que nós acabamos de ler traz o título A Cura de um Surdo e Gago de Decápolis. Decápolis era um grupo de cidades, de 10 cidades gregas espalhadas pela Síria, a Jordânia e a Palestina. O número de gentios no lugar era predominante, porém era uma região independente de Roma. Observe que Jesus está procurando aparentemente sossego em Marcos 7:24, que diz: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque ele não conseguiu sossego, porque ele não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Mas Jesus tem filhos para saciar e diz a ela: deixa primeiro saciar os filhos. Não convém lançar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Mas o reconhecimento e dependência daquela mulher a levou a registrar essas palavras: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Jesus responde sua necessidade dizendo: então ele disse, por essas palavras, vai, o demônio já saiu da tua filha. Aleluia. E indo para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E o versículo 31 diz: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Observem que Jesus procura sair de foco, sair dos lugares agitados. Ele sai de um território e se dirige a outro. Porém aqui, ele usa uma rota. Ele vai pelos confins de Decápolis, local que se encontra afastado nos limites de um território. A jornada completa ultrapassou 190 quilômetros de viagem. E o território que ele está entrando é um lugar de grande hostilidade.
oposição, de rejeição ao seu ministério. Jesus rejeita a rota da aceitação, da popularidade, dos aplausos para entrar em um território de desprezo e rejeição. Jesus sabia que muitos queriam fazê-lo rei nos lugares onde ele era ovacionado, mas Jesus se direciona exatamente em direção ao lugar onde um dia o rejeitaram. E tudo indica ser o mesmo lugar, a mesma terra de onde um dia pediram para ele se retirar. Esse lugar é conhecido como Gadara, pois Gadara era uma das 10 cidades autônomas de Decápolis, a sudeste do Mar da Galileia, e era habitada predominantemente por não-judeus. Mas em Marcos 5,17 afirma que os apacentadores de porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos que Jesus estava dando prejuízo ao lugar, a eles. E o versículo 17 diz: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Mas Jesus contrasta com a sua primeira visita, voltando àquele mesmo lugar que um dia o rejeitaram. Entendemos que algo diferente aconteceu naquele lugar, aconteceu ali. Pois chegando ali, trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Algo diferente acontece ali. Pois em Marcos 5 ele foi ao encontro do doente, mas em Marcos 7 o doente é trazido até ele. Em Marcos 5 ele foi ao encontro do que estava preso, mas em Marcos 7 é aquele que está preso que é trazido a ele. O que aconteceu? O gadareno liberto em Marcos 5 obedeceu a Jesus, que disse depois que o libertou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o versículo 20 diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Agora o povo que não queria ali Jesus receber, traz um homem para que esse fosse curado por Jesus. Um surdo que falava dificilmente. O mesmo povo, a mesma cidade que ouviu o gadareno liberto, que um dia rejeitou Jesus, é a mesma cidade que agora está dizendo: oh Jesus, tem misericórdia, acorde esse homem aqui. E a Bíblia diz que esse homem, ele é trazido a Jesus. A lição que nós tiramos do cenário que nós acabamos de ouvir até agora é que muitas vezes é necessário voltar o mesmo lugar que um dia fomos rejeitados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez você é alguém que tem sofrido por grande rejeição, mas é onde você foi rejeitado, é rejeitado, ou está sofrendo oposição, é onde o nome do Senhor será glorificado, porque tudo tem um propósito, um tempo e uma situação que Deus usa para realizar um trabalho, uma grande obra. E a Bíblia diz que esse homem é trazido a Jesus, surdo, que falava dificilmente, e o povo pedia: toca nele, Jesus. E a Bíblia diz que, tirando Jesus ele à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos dele, e cuspindo-lhe tocou na língua. E Jesus, neste cenário, após esses atos, levanta os olhos ao céu, suspira e diz: Efatá,
isto é, abre-te, como se algo estivesse trancado para a vida daquele homem nas mansões celestiais, lá no céu, lá na glória, para que você entenda melhor. Por isso digo mansão celestial, para que você entenda como se algo estivesse fechado para ele, tivesse sido retido para ele. Mas Jesus, naquela hora, com os dedos nos ouvidos dele, e após ter cuspido e tocado na sua língua, na língua deste homem enfermo, desse homem aprisionado, a Bíblia diz que Jesus, olhando para o céu, suspira, dá aquele suspiro, e palavras maravilhosas ele libera, dizendo: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e a Bíblia diz: e falava perfeitamente, e ordena na mesma hora que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, mais se divulgava as maravilhas que Deus fizera. Sob esta palavra, você que esteve atento, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Você observou que não importa o cenário, por mais difícil que seja, quem procura Jesus acha. Jesus queria se esconder, mas não pôde, porque a mulher cananeia achou. Jesus passa então numa rota de Decápolis, mas quando ele chega naquele lugar, o povo também acha ele, e a Bíblia diz que trouxeram-lhe este homem que falava com dificuldade, e a Bíblia diz que Jesus o curou. O que nós aprendemos aqui, não importa onde você está, em que território você está vivendo da sua vida, se de opressão, se de depressão, se de angústia, se de derrota, se de opróbrio público, vergonha pública, não importa o cenário, se você chegar até Jesus, haverá mudança, haverá solução, haverá quebra de cadeias, haverá quebra de grilhões, haverá quebra de barreiras, e o nome do Senhor será exaltado no lugar aonde você está, será exaltado, não importa o lugar onde você está tristonho, abatido, cabisbaixo, mas se tu vier em busca de Jesus, você encontrará sossego para a tua alma, você encontrará saída, e melhor do que tudo, você achará salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está podendo achar, busca hoje. Se está podendo buscar, busca hoje. Se ainda pode recorrer, recorra hoje. Se ainda tem força, se ainda tem fôlego, se ainda tem saúde, vamos lá, é hoje. Busca o Senhor hoje, enquanto se pode achar. Enquanto, se você achar, você tem certeza, eu tenho certeza, nós temos certeza que a tua história não vai terminar de qualquer maneira, que o dia não vai acabar de qualquer jeito, porque Jesus nos surpreende. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é recebido de uma forma diferente, porque o gadareno deu testemunho sadio de Jesus Cristo. Muitos falam mal do meu Jesus, mas eu estou aqui para lhe dizer: se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesse quem é que te diz, dai-me de beber, é tu que pediria água, ele lhe daria água viva. Tu precisas conhecer o meu Jesus. Tu precisas ouvir mais falar sobre o meu Jesus. E você vai ter uma visão diferente. Depois que o gadareno evangelizou o lugar, o povo viu Jesus com outros olhos. Porque os apacentadores de porco dizendo: ele dá prejuízo.
ele é problema. Mas o gadareno liberto diz: não, vocês lembram de mim? Eu estou aqui consciente, liberto, vertido, transformado por causa desse Jesus aí. Olha o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na tua também. E quando Jesus chegou no lugar, Jesus não foi atrás de ninguém, trouxeram até Jesus, porque o testemunho do gadareno dissipou o falso testemunho dos apacentadores de porcos. Na mesma cidade temos gente falando coisas opostas. No mesmo lugar em que vivemos, há diferentes palavras ao nosso respeito. Tem gente que diz: eu conheço ele não presta não, ele é isso e aquilo. Mas a pessoa que conheceu verdadeiramente o poder de Deus na nossa vida diz: não, que isso, pelo amor de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, é serva do Senhor. Meu Deus do céu, um homem é uma benção, a mulher é uma benção, porque de fato conheceu o poder de Deus, a presença de Deus na minha e na sua vida. No mesmo lugar, palavra diferente. Um povo dizia de Jesus: ele dá prejuízo, mas o gadareno dizia: não, ele muda a história. Aleluia! Quem você vai querer ouvir? Quem você vai querer escutar? Aquele que diz ele pode te ajudar, ou aquele que diz assim, ele dá prejuízo? Para quem está no fundo do poço, não tem saída, eu acho que a melhor coisa a ouvir, o melhor testemunho a capar é aquele que diz assim: ele muda a história, ele coopera com a tua vida. Vamos orar? Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, faça isso hoje. Procure a igreja do Senhor Jesus Cristo, entregue a tua vida. Quando o pastor fizer o apelo, vá à frente do altar e diga: eu quero Jesus, que mudou a história do homem que falava dificilmente. Jesus, suspirando, olhou para o céu e disse: Efatá, eu quero esse Jesus. Amém? E a tua vida você vai ver. Você é que vai contar o que Jesus faz na vida de quem crê. Vamos orar? Vamos falar com aquele que vive e reina para sempre. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos por tudo que és. Diante de ti nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa pequenez e quão grande é a nossa necessidade de ti, Senhor. Meu Pai, a tua palavra, Senhor, fez com que as prisões, as cadeias, os grilhões que estavam sobre a vida daquele homem caísse por terra. Oh Senhor, Efatá, que teu Efatá se cumpra também hoje na nossa vida, na vida deste homem e desta mulher que oram comigo. Abre-te, Senhor, abre as portas dos céus, do reino espiritual, das bênçãos sem paro sobre a nossa vida, em nome de Jesus. As portas da salvação que foram abertas no Calvário sejam abertas, Senhor, para o acesso deste homem e desta mulher, sejam abertas em seus corações, em nome de Jesus, e se rendam a ti. Eu coloco na tua presença cada um que está necessitado, meu Pai, em nome de Jesus. Opera o teu milagre. É o que nós oramos em nome de Jesus. E te agradecemos. Amém, amém e amém.